Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental do Espiritismo, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo, eu sempre me embanando com números romanos, 14, 14, e vamos ter hoje a explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. Especificamente hoje, vamos entender sobre vista espiritual ou psíquica, dupla vista, sonambulismo e sonhos. Como você sabe que aqui não tem enrolação, vamos então, sem demora, para o texto. Olha que bonitinho. Vamos lá então? O perispírito é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. É por seu intermédio que o espírito encarnado se acha em relação contínua com os desencarnados. É, em suma, por seu intermédio, que se operam no homem fenômenos especiais, cuja causa fundamental não se encontra na matéria tangível e que, por essa razão, parecem sobrenaturais. É nas propriedades e nas irradiações do fluido perispirítico que se tem de procurar a causa da dupla vista, ou vista espiritual, a que também se pode chamar vista psíquica, da qual muitas pessoas são dotadas, frequentemente a seu mau grado, assim como da vista sonambúlica. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito, por meio do qual este percebe coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos. Pelos órgãos do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual, ou psíquico, elas se generalizam. O espírito vê, ouve e sente, por todo o seu ser, tudo o que se encontra na esfera de irradiação do seu fluido perispirítico. No homem, tais fenômenos constituem a manifestação da vida espiritual, é a alma a atuar fora do organismo. Na dupla vista ou percepção pelo sentido psíquico, ele não vê com os olhos do corpo, embora, muitas vezes, por hábito, dirija o olhar para o ponto que lhe chama a atenção. Vê com os olhos da alma e a prova está em que vê perfeitamente bem com os olhos fechados e vê o que está muito além do alcance do raio visual. Lê o pensamento figurado no raio fluídico. Então, claro, você que conhece aqui o canal sabe que temos um estudo bem extenso sobre o perispírito, mais de 60 programas, se eu não me engano, e que o nosso perispírito é responsável por esta dupla vista, esse monte de nome, né? Vista espiritual, vista psíquica, ou enfim. Porque o perispírito enxerga não somente com os olhos, mas com o perispírito, nosso corpo espiritual, a gente enxerga com o corpo espiritual inteiro. E também algumas pessoas conseguem este fato não só como espírito, mas sim na vida física, consegue também ter acesso a estas capacidades do perispírito mesmo encarnado. Embora durante a vida o espírito se encontre preso ao corpo pelo perispírito, não se lhe acha tão escravizado que não possa alongar a cadeia que o prende e transportar-se a um ponto distante, quer sobre a terra, quer do espaço. Repugna ao espírito estar ligado ao corpo, porque a sua vida normal é a de liberdade, a vida corporal é a do servo preso na gleba. Ele, por conseguinte, se sente feliz em deixar o corpo como um pássaro em se encontrar fora da gaiola, pelo que aproveita todas as ocasiões que se lhe oferecem para dela se escapar de todos os instantes em que a sua presença não é necessária à vida de relação. Tem-se então o fenômeno a que se dá o nome de emancipação da alma, fenômeno que se produz sempre durante o sono. De todas as vezes que o corpo repousa, que os sentidos ficam inativos, o espírito se desprende. Isso está no Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 8º. Então a gente vai entendendo que durante o sono, quem descansa é o nosso corpo, o nosso espírito voa, vai passear, vai enxergar longe, né? Então tem gente que lembra, tem gente que não lembra, tem gente que tem essa percepção mais apurada. Nesses momentos ele vive da vida espiritual, enquanto que o corpo vive apenas da vida vegetativa, acha-se, em parte, no estado em que se achará após a morte. Percorre o espaço, confabula com os amigos e outros espíritos, livres ou encarnados também. O laço fluídico que o prende ao corpo só por ocasião da morte se rompe definitivamente. A separação completa somente se dá por efeito da extinção absoluta da atividade vital. Enquanto o corpo vive, o espírito, a qualquer distância que esteja, é instantaneamente chamado à sua prisão.
desde que a sua presença aí se torne necessária. Ele, então, retoma o curso da vida exterior de relação. Por vezes, ao despertar, conserva das suas peregrinações uma lembrança, uma imagem mais ou menos precisa, que constitui o sonho. Quando nada, traz delas intuições que lhe sugerem ideias e pensamentos novos e justificam o provérbio: a noite é boa conselheira. Assim igualmente se explicam certos fenômenos característicos do sonambulismo natural e magnético, da catalepsia, da letargia, do êxtase, etc., e que mais não são do que manifestações da vida espiritual. A gente estuda muito isso, eu aconselho você a procurar aqui um estudo que já está completo do livro dos médiuns, que vem falar mais especificamente sobre todas essas possibilidades que nós temos. Mas continuando. Pois que a visão espiritual não se opera por meio dos olhos do corpo, segue-se que a percepção das coisas não se verifica mediante a luz ordinária. De fato, a luz material é feita para o mundo material, para o mundo espiritual. Uma luz especial existe, cuja natureza desconhecemos, porém que é, sem dúvida, uma das propriedades do fluido etéreo, adequada às percepções visuais da alma. Há, portanto, luz material e luz espiritual. Olha que interessante. A luz não é a mesma quando espíritos. Tanto que no escuro completo aqui na Terra o espírito consegue enxergar, então é um outro tipo de luz que o perispírito consegue enxergar. A primeira emana de focos circunscritos aos corpos luminosos, a segunda tem seu foco em toda parte. Tal a razão porque não há obstáculo para a visão espiritual, que não é embaraçada nem pela distância, nem pela opacidade da matéria, não existindo para ela a obscuridade. O mundo espiritual é, pois, iluminado pela luz espiritual, que tem seus efeitos próprios, como o mundo material é iluminado pela luz solar. Então a gente não dá para fazer a comparação, porque não é a mesma coisa. Combinado? Assim, envolta no seu perispírito, a alma tem consigo o seu princípio luminoso. Penetrando a matéria por virtude da sua essência etérea, não há, para sua visão, corpos opacos. Entretanto, a vista espiritual não é idêntica, quer em extensão, quer em penetração, para todos os espíritos. Somente os espíritos puros a possuem em todo o seu poder. Nos inferiores ela se acha enfraquecida pela relativa grosseria do perispírito, que se lhe interpõe qual nevoeiro. Manifesta-se em diferentes graus. Nos espíritos encarnados, pelo fenômeno da segunda vista, tanto no sonambulismo natural ou magnético, quanto no estado de vigília, conforme o grau de poder da faculdade. Disse que a lucidez é maior ou menor. Com o auxílio dessa faculdade é que certas pessoas veem o interior do organismo humano e descrevem as causas das enfermidades. Obviamente, quanto mais evoluído o espírito, mais possibilidades tem, inclusive nessa vista, dupla vista, enxergar mais profundamente, ou até, como é o relato de muitos médiuns que recebem espíritos que fazem cirurgias espirituais, e o Dr. Paulo César Frutuoso diz muito isso, né, na Medicina do Futuro, em todos os seus livros, é que o espírito tem um poder de visão até macroscópico, microscópico, ele consegue enxergar a célula, ele consegue enxergar o raio-x do corpo, ele consegue enxergar tudo em detalhe, e isso é passado para o médium que também consegue enxergar naquele momento. E claro, isso tudo é merecimento do espírito, quanto mais apurado, mais condição ele tem de conseguir explorar todos esses recursos. A vista espiritual, portanto, faculta percepções especiais que, não tendo por sede os órgãos materiais, se operam em condições muito diversas das que decorrem da vida corporal. Efetuando-se fora do organismo, tem ela uma mobilidade que derrui todas as previsões. Indispensável se torna estudá-la em seus efeitos e em suas causas e não assimilando à vista ordinária, que ela não se destina a suprir, salvo casos excepcionais, que se não poderiam tomar como regra. Necessariamente incompleta e imperfeita é a vista espiritual nos espíritos encarnados e, por conseguinte, sujeita a aberrações. Tendo por sede a própria alma, o estado desta há de influir nas percepções que aquela vista faculta. Segundo o grau de desenvolvimento, as circunstâncias e o estado moral do indivíduo pode ela dar, quer durante o sono, quer no estado de vigília, primeiro, a percepção de certos fatos materiais e reais, como o conhecimento de alguns que ocorram a grande distância, os detalhes descritivos de uma localidade,
as causas de uma enfermidade e os remédios convenientes. Segundo, a percepção de coisas igualmente reais do mundo espiritual, como a presença dos espíritos. Terceiro, imagens fantásticas criadas pela imaginação, análogas às criações fluídicas do pensamento. Estas criações se acham sempre em relação com as disposições morais do espírito que as gera. É assim que o pensamento de pessoas fortemente imbuídas de certas crenças religiosas e com elas preocupadas lhes apresenta o inferno, suas fornalhas, suas torturas e seus demônios, tais quais essas pessoas os imaginam. Às vezes, é toda uma epopeia. Os pagãos viam o Olimpo e o Tártaro, como os cristãos veem o inferno e o paraíso. Se, ao despertarem, ou ao saírem do êxtase, conservam lembrança exata de suas visões, os que as tiveram tomam-nas como realidades confirmativas de suas crenças, quando tudo não passa de produto de seus próprios pensamentos. 150 Cumpre, pois, se faça uma distinção muito rigorosa nas visões estáticas, antes que se lhes dê crédito. A tal propósito, o remédio para a excessiva credulidade é o estudo das leis que regem o mundo espiritual. Os sonhos propriamente ditos apresentam os 3 caracteres das visões acima descritas. As 2 primeiras categorias dessas visões pertencem aos sonhos de previsões, pressentimentos e avisos. 151 Na terceira, isto é, nas criações fluídicas do pensamento, é que se pode deparar com a causa de certas imagens fantásticas, que nada têm de real, com relação à vida corpórea, mas que apresentam às vezes, para o espírito, uma realidade tal, que o corpo lhe sente contra-choque, havendo casos em que os cabelos embranquecem sob a impressão de um sonho. Podem essas criações ser provocadas, pela exaltação das crenças, por lembrança cedilha maiúsculo AS retrospectivas, por gostos, desejos, paixões, temor, remorsos, pelas preocupações habituais, pelas necessidades do corpo, ou por um embaraço nas funções do organismo. Finalmente, por outros espíritos, com objetivo benévolo ou maléfico, conforme a sua natureza. Bom, nós tivemos aí uma rápida explicação. De novo, eu os convido a estudarem mais profundamente cada um desses itens que foram rapidamente explicados aqui no estudo do livro dos médiuns. Lá tem cada coisa, cada capacidade. Também te convido a estudar no Perispírito, né? No livro Perispírito, no estudo Perispírito, que eu tenho aqui no canal também, mais aprofundadamente sobre essas capacidades. Aqui foi uma explicação muito superficial sobre como acontece. Então a gente aprendeu que o perispírito é que tem toda essa visão local ou à distância, né? O espírito encarnado pode acessar essa visão, né? Como o espírito todos acessam, mais ou menos, depende do seu grau de evolução moral, né? E capacidade de inteligência para poder utilizar esses recursos. Encarnados, tem alguns que têm a capacidade já orgânica, física, que permite essa visualização. Estou falando dos médiuns, que mediunidade é uma capacidade física, não é um dom espiritual que vem e que vai, ou que é concedido. Você nasce com o seu organismo capaz de conseguir interagir e enxergar o mundo espiritual, ter a percepção que o seu perispírito tenha. Então aí alguns médiuns que fazem trabalho de cura, por exemplo, com seus mentores, conseguem enxergar até a doença nos pacientes, conseguem enxergar no seu corpo físico aí onde é que estão os problemas. Nós podemos acessar essas visões por meio de sonhos lúcidos ou sonhos comuns, ou até mesmo sonambulismo, né? O tal de dupla vista, que você está enxergando o mundo material, mas ao mesmo tempo está enxergando o mundo espiritual, por isso chama dupla vista, né, que você consegue ver. Então tem um monte de tipos, e tem também os sonhos malucos, que são só a reorganização do nosso cérebro. Não significa que tudo que você sonhar, literalmente aquilo, o meu espírito está enxergando umas coisas malucas. Não é bem isso. Então, quanto mais a gente estudar, mais a gente vai se capacitar para entender
o que pode ser real, o que não é com certeza real, né? Só o estudo vai nos dizer isso. Não é uma coisa fácil, simples, que acontece do dia para a noite. Basta você se dedicar e você vai conseguir evoluir aí nesta interpretação do que vê, do que ouve, do que sonha e tudo mais. Beleza? No próximo episódio vamos continuar falando sobre este capítulo, só que em catalepsia e ressurreições. Os assuntos são divinos, né? Eu te espero como sempre, obrigado por ter continuado comigo até aqui e até o próximo. Tchau!